Que o amor do nosso Pai Celestial, na comunhão do Santo Espírito, possa invadir a nossa mente, os nossos corações, e que sejamos gratos à bondade do Senhor no nosso viver diário. As profecias do Apocalipse estão se cumprindo, e eis que muitos não percebem. Infelizmente, muitos serão pegos de surpresa. E eu falarei mais um pouco sobre um dos versos mais importantes do livro do Apocalipse. Prepare aí o seu copo com água para participarmos desta bênção. Um dos principais apelos, se não o principal apelo, do livro do Apocalipse está no livro do Apocalipse, no capítulo 18. Exaltado, Senhor, seja a sua glória, a sua grandeza, a sua santidade. Meu Pai, faça presente ao estudarmos a tua palavra. Apocalipse 18, no versículo 4. Este versículo daria para escrever uma boa enciclopédia somente com ele, onde o anjo fala: ouvi uma voz que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejam cúmplices dos pecados, não sejam contaminados com as abominações, com os enganos babilônicos. E nestes versos está contido Apocalipse no capítulo 13. Este apelo do anjo é para não sermos contaminados com as abominações, com os enganos das duas bestas. Apocalipse capítulo 13. A besta de 7 cabeças e a besta de 2 chifres. E aí veja esse apelo do anjo: sai dela, povo meu. E este apelo não é para sair de uma cidade grande para uma menor e não cuidarmos da nossa vida espiritual. Porque se sairmos de uma cidade babilônica grande para uma cidade, para um interior, e não levantarmos o nosso altar, iremos perder a nossa salvação. Os mesmos pecados que estão dentro das grandes cidades estão nas cidades menores também. Não é para sairmos de uma igreja grande para uma menor, ou fundar um salão, um grupo, pregando o mesmo que estava pregando, que estava sendo pregado na igreja grande. Nada disso. Este apelo do anjo é para levantar o nosso altar, é para consagrar a nossa vida, para não perder a nossa salvação, para não sermos contaminados
com as abominações da grande Babilônia. E aí vejam, senhores, o porquê o anjo fala esta grande voz. No livro do Apocalipse 18, versículo 4, fala: sai, para levantarmos o nosso altar, para termos um propósito com o Senhor, para não perder a nossa salvação. Um dos porquês sair, abandonar, senão o principal porquê. As igrejas, na sua imensa maioria, elas têm à mão os líderes, tiveram influência, foram influenciados com a maçonaria, tiveram contato, convívio, muitos têm influência, outros tiveram Adventista do Sétimo Dia, Assembleia, Batista, Pentecostal, Universal, Internacional. Estes inúmeros ministérios, seus líderes tiveram envolvimento com a sociedade secreta ou têm. E aí veio o Senhor, senhores, o porquê desse apelo do anjo para abandonarmos estes lugares. Sobre as cidades babilônicas, é impossível falar os pecados, as abominações, mas eu sempre falo sobre nós que temos a luz do Evangelho. E aí os senhores poderão questionar: por que eu estou falando maçonaria com cristianismo? São dois segmentos distintos, como água e óleo, não se combinam, totalmente diferentes estes dois segmentos. Se pudesse conciliar esses dois segmentos, eu teria conciliado. Teria ido para lá e conciliado as duas coisas. Jamais estas duas coisas, estes dois segmentos, não coadunam os dois, não combinam os dois. É como servir a dois senhores. Temos que abrir mão de um segmento. Muito embora aqueles que lá estão, que saem ou não saem, tentam conciliar as duas coisas, mas é impossível conciliar estes dois segmentos. As pessoas que vão para a sociedade secreta, eles comprometem a sua alma, o seu espírito, entregam lá. São inúmeros votos, pactos, que aqueles que lá estão têm que fazem, não são obrigados, fazem, se comprometendo a sua alma, o seu espírito. E aquela entidade que as pessoas entregam a sua alma, o seu espírito lá, não devolve mais. É o que os senhores não compreendem.
Quem vai para lá chega até num alto grau, não tem mais como voltar atrás. Muitos chegam lá, sentem a consciência pesada e vêm para as igrejas, dirigir as igrejas. É o que está acontecendo nos ministérios. Eles vêm para dirigir as igrejas, mas é impossível, depois dos votos, os pactos feitos, as pessoas tomarem a sua alma de volta, comprometem a sua alma, comprometem o seu espírito. E eu editarei aqui, o Senhor nos deu a nossa alma, o nosso espírito, para cuidarmos para Ele. Eu vou editar aqui, escrever. Esse espírito que nós temos, alma, o que eu tenho aqui agora, estou falando, não pertence a mim. Um dia o Senhor requererá de volta. Aí compreenda o Senhor, a Senhora. Não adianta nós se perdermos nos vícios, irmos para um segmento e comprometer o nosso espírito, a nossa alma. Um dia o Senhor irá pedir esse espírito, esta alma de volta. E aqueles que vão para este segmento, entrega lá o seu espírito, a sua alma. Estou falando que eu tenho 100% de certeza. Se nós pudéssemos conciliar o cristianismo com este segmento, eu lá estaria, eu conciliaria também. Então, este apelo do anjo, falarei mais para frente, é para sairmos destes movimentos que os seus líderes foram contaminados com estes votos, pactos, comprometeram seu espírito, sua alma, e estão contaminando cada vez mais a pregação do Evangelho dentro destas igrejas. E aí, entendam, senhores, este Apocalipse, apelo do anjo, Apocalipse 18, versículo 4, se encontra uma boa parte do livro do Apocalipse, principalmente o livro do Apocalipse, no capítulo 13. É sairmos desta confusão, destes ministérios que estão contaminados pelas abominações, como as abominações destas duas bestas, a de 7 cabeças e a de 2 chifres. E aí compreendam, senhores, as abominações destas duas bestas estão dentro das igrejas. Isso aqui é muito profundo, o que eu estou falando. Só compreendem estes acontecimentos aqueles que estão atentos às profecias. As ações das duas bestas estão dentro das igrejas, por este segmento da maçonaria. As pessoas estão sendo contaminadas sem perceberem. E eu já disse no estudo passado que nós não sabemos o que virou as igrejas. Você não sabe se é igreja, se é seita, se é espírito. Ninguém sabe o que é que significa. Por quê? Essa contaminação. Acreditam, senhores? Essa contaminação
desta besta de 7 cabeças, Apocalipse 13, e a besta de 2 chifres, contaminou todo o meio evangélico, cristão, e não há como conciliar estes 2 segmentos, cristianismo com maçonaria, reprisando, na sua imensa maioria, adventista, batista, pentecostal, presbiteriano, universal, mundial, internacional, assembleia, esses líderes fundadores destas denominações tiveram envolvimento com a sociedade secreta ou têm envolvimento com este segmento. E é isso porque os senhores podem perceber o que transformou esse meio evangélico, que transformou as igrejas, o que tem se transformado as igrejas. Então veja esse apelo do anjo: sai dela, povo meu, é para não sermos contaminados com estes pecados, com estas abominações, e não prestarmos ao Senhor uma falsa adoração. Acreditam, senhores, este cumprimento profético, este apelo do anjo, ele é presente. Muito em breve as pragas serão derramadas, e nenhum de nós queremos sermos participantes destas pragas, perdendo assim a nossa salvação, se estivermos vivos. Pegue aí agora o seu copo com água. Meu Pai, consagre esta água. Quem dela beber, receba bênçãos em abundância para a glória da sua presença. Vamos participar. Agora vamos fazer a oração da fé, a oração das portas abertas. Um estudo só, os senhores não compreendem. Isso aqui é profecia, cumprimento profético do Apocalipse. Estenda suas mãos para cá. Meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher. Quando colocarmos no alto da cabeça, todo mal baterá em retirada para a glória da sua presença. Coloque as suas mãos no alto da cabeça, feche os seus olhos e creia. Meu Pai, passa com o teu poder, com a tua presença, no alto da cabeça desse homem, desta mulher, e arranca, meu Pai, todo o mal, da autoridade que puseste em minha vida. Eu digo, fogo do Espírito e queima maligno. Seja repreendido na autoridade que é da presença do Senhor. Agora repita comigo: na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, na glória do nosso eterno Criador, joga suas mãos para trás e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai para o abismo maligno e não volte nunca mais. Receba a paz, a bênção, a proteção, a direção do Senhor no nosso viver diário. Vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Feche os seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça esse homem, esta mulher, esta família. Senhor, que nós possamos continuar seguindo na sua direção, tendo o conforto, a paz, a força do Santo Espírito no nosso viver diário para a glória da sua santidade. Amém? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.